A Bíblia diz: o profeta que teve um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a minha palavra, que fala a minha palavra com verdade. Porque o que tem a palha com o trigo, assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 28. Deus te abençoe e seu canal Mensageiro Distante. Fico muito feliz de ter você aqui mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Bom, hoje, irmãos, eu não vou ministrar para vocês, mas eu quero passar algo da parte de Deus, que Deus mostrou ao meu coração. Como eu falei, o profeta que teve um sonho, ele deve contar o sonho. E Deus, ele tem mostrado ao seu povo durante os anos da igreja na terra muitos mistérios através de visões e sonhos, que eu considero como uma das linguagens do Espírito. E nesse vídeo eu pretendo mostrar para vocês em forma de um pequeno vídeo que eu fiz. E não é a primeira vez que eu faço um vídeo assim. Se você procurar na playlist aqui do canal, você vai encontrar um vídeo em que eu também conto um sonho em forma de um pequeno curta, ou seja, um pequeno vídeo sobre a igreja nos últimos dias. E hoje não será diferente. Quero passar para vocês mais um vídeo que, na verdade, foi uma revelação que eu tive, que considero ser da parte de Deus. E quero deixar bem claro que esse vídeo ele não pretende se tornar uma doutrina apocalíptica, como algumas pessoas podem acreditar. Ele não visa pregar uma doutrina apocalíptica, ou seja, tem que ser assim, vai ser assim antes de Jesus voltar. Não, apenas é um relato meu que eu quero passar a você, sendo você cristão ou não. E você julga se é útil para você ou não. Eu apenas quero passar aquilo que está em meu coração, ok? Estive aí gravando alguns vídeos ano passado em formato podcast, ou seja, você apenas ouvia minha voz e havia apenas um banner. Mas agora eu retomo novamente os vídeos na formato original quando eu abri o canal. Ou seja, você vai estar vendo ministrando a partir de agora. Tá bom? Então, que você possa refletir sobre esse vídeo, você possa analisar a mensagem que ele contém. Não pretendo aqui deixar você preocupado, abalado, porque eu acredito que aquele que confia no Senhor, eles são firmes como os montes de Sião, como diz a palavra de Deus. Mas que você possa guardar em seu coração e também não deixe de compartilhe sempre a palavra de Deus com aqueles que precisam ouvir a mensagem do Evangelho dos nossos dias. Tá bom? Obrigado por tudo. Comente, se inscreva. Deus te abençoe. Vamos pro vídeo em nome de Jesus. Sonhei e vi, e era um mundo em miséria e a fome estava presente em todo lugar.
Lembro que eu estava em um tipo de prédio, juntamente com muitas pessoas. Cada uma delas estavam espalhadas naquilo que me pareceu com corredores de um prédio em ruínas. Era um lugar de fraca iluminação e, em constante perigo de desabamento. Eu vi que aquelas pessoas, em sua maioria, eram homens. E todos estavam com roupas sujas e velhas e alguns, doentes devido à fome intensa. Eu lembro que caminhei por muitos corredores e vi pessoas encostadas nas paredes muito debilitadas também. Observei que a maioria daquelas pessoas, ou senão quase todas, carregavam um prato grande de plástico na cor azul e, este era ainda meio raso. Entendi que aquilo era comum por ali. Então notei que algumas daquelas pessoas tinham um pouco de arroz cozido e envelhecido dentro do seu prato, e que comiam, em pequenos punhados. Estas outras, ainda tinham a esperança de não morrerem logo, como as demais. Era terrível aquelas cenas, diante dos meus olhos. De alguma forma que eu não sei explicar, eu entendia que, essa situação caótica e deplorável, havia se estendido por quase todo o mundo. No entanto, eu não saberia dizer se, restava algum lugar no mundo que, estivesse diferente de tudo que eu, estava vendo. Enquanto eu andava por aquele lugar, constatava também que, algumas daquelas pessoas entregavam-se à morte, já cansadas de sofrer com uma doença, enquanto que outras, lutavam e buscavam alguma solução mesmo quando, à sua volta, não havia muito o que fazer. Eu entendia que, devido à fraqueza de seus corpos pela fome, muitos ali, vieram a adoecer além do fato de que, havia a suspeita de uma contaminação por uma fonte misteriosa. Em seguida, eu me recordo que saí daquele prédio, para respirar um pouco de ar puro e, procurar alguma direção ou alguma coisa para comer, já que isso, era o que alguns, ainda faziam ali, quando podiam. Ao sair daquele prédio vi, com mais exatidão, a imagem do lugar onde eu estava. Era um prédio que foi quase destruído por algum ataque bélico, e situava-se numa rua larga, de uma cidade que parecia estar abandonada se não fosse, pelos famintos e doentes que se rastejavam por ali. Por incrível que parecesse, ainda o sol emanava seus raios sobre a terra, porém, o calor no solo estava alterado, com muita intensidade. O que levava a uma morte rápida se alguém permanecesse muito tempo exposto a ele. Apesar disso, lembro de ver algumas pessoas se expondo ao sol. Elas estavam encostadas num tipo de muro, cheio de cartazes velhos, rasgados e desbotados pelo tempo. Algumas delas pareciam estar drogadas pela ânsia da fome e outras, sentadas no chão, e cabisbaixas, se deixavam queimar pelo calor intenso. Partindo assim, daquele mundo em miséria. Lembro de caminhar então, e atravessar a rua em direção a outro prédio, que ficava na frente daquele onde eu havia saído. Ao entrar naquele lugar, de um odor um pouco mais forte, pude me deparar com mais cenas lamentáveis e desesperadoras.
Aquele lugar, diante dos meus olhos, parecia um tipo de galpão velho vazio, para prisioneiros do nazismo, porém estava cheio de pessoas. E em sua maioria, de homens moribundos. Além da pouquíssima claridade, que vinha de buracos nas paredes, havia uma enorme fileira de camas belichês de madeira, à minha esquerda. Ali, havia uma grande quantidade de pessoas miseravelmente deitadas sobre elas. Algumas, doentes pelo agravamento da fome intensa. Eu vi que algumas delas, jaziam abraçadas a seus pratos de plástico e, sentindo muitas dores. Era a dor, da morte pela fome e, doença. Me recordo então, de caminhar em direção a um rapaz com roupas esfarrapadas, e sujas e que, estava sentado na frente de um banheiro, em ruínas. Ele logo me olhou quando me aproximei e então me disse: "Você pode usá-lo. Eu tô tomando conta dele, porque o dono saiu, mas vai voltar." Lembro de entrar naquele banheiro sujo e, em seguida, lavar uma vasilha de plástico em uma torneira onde saía uma água acinzentada. Voltei para a rua depois disso e, me recordo de ver em seguida, o que me parecia ser um tipo de força militar, chegando na frente de um daqueles prédios. Eles me pareciam também, um tipo de autoridade do governo ou policial. Era difícil saber. Vi que eles estavam, em duas caminhonetes grandes, que pelo barulho dos motores me pareceram bem potentes. Eu pude entender naquela hora que, ainda naquele mundo, existia algum poder ou autoridade central, que dominava a humanidade. Eu então presenciei aqueles homens entrarem naquele prédio e, pelo jeito, buscavam alguma coisa, entre os que se abrigavam, do calor ali. Então, ouvi a voz de alguém na calçada, me dizer: "Vez por outra, eles chegam e levam alguém. E nunca mais vemos essa pessoa em qualquer lugar." Foi então que, ao ouvir o que me foi dito, fui tomado por um medo terrível naquela hora e, isso me fez apressadamente caminhar, em direção a mais um dos muitos abrigos, que vi ali. Ao entrar, me deparei com um balcão improvisado, feito com algumas tabuas e também, algumas mulheres meio assustadas. Percebi que elas, embora estivessem na mesma miséria que os homens, escolheram permanecer, em um abrigo separado. Lembro de passar por entre elas e sair naquilo que me parecia ser um acesso a um labirinto de construções. Alguns daqueles prédios eram bem grandes e havia espaço entre eles que dava acesso a outras áreas abertas, embora muradas por uma parede que se estendia por muito longe. Já outros espaços eram um pouco estreitos, mas também davam acesso a outros prédios ou áreas daquele imenso lugar. Só posso descrevê-los como um grande complexo de construções que formavam uma rede de acessos entre si. Eu soube naquela hora, embora eu não saiba explicar, que aquelas construções não estavam totalmente vazias, ou seja, haviam pessoas morando nelas. Quase todas as construções eram grandes e não havia pintura nas paredes, somente a cobertura de cimento. Algumas áreas ou pátios daquilo que me pareceu ser um residencial inacabado ainda era de areia e nelas havia uns pequenos pés de mato pelo chão. Foi então que me vi, numa calçada com alpendre, e de frente para uma parte do muro principal, que cercava aquele imenso lugar. Vi que a distância entre o alpendre e a parede não passava de 3 metros. E eu estava ali. E pelo que me lembro, havia um tipo de reservatório de água no chão, do tamanho de um capô de um carro. Então me vi fazendo uma análise daquela água. E eu a examinava quando eu colocava outra água dentro daquele tanque grande.
Eu lembro que, eu havia trazido essa outra água, numa vasilha pequena. De alguma forma, eu sabia que, naquele tanque, estava, uma das poucas fontes que restavam de água saudável, que as pessoas estavam tomando. No entanto, quando eu colocava, um pouco de outro tipo de água, vinda de outra fonte, no reservatório que estava no chão, a água do tanque, começava a amarelar e evaporar, tornando-se, um tipo de cola plástica, de cor marrom. Então, eu entendia que, aquela água que o povo bebia estava, contaminada com algum tipo de substância nociva à saúde. Foi então que subitamente, fui interrompido por um barulho aterrorizante vindo de um corredor com um grande portão, em um dos prédios. Ao olhar para trás, pude ver nitidamente, uma criatura rastejante cheia de espinhos nas costas e que tinha, um rosto esquisito e soltava um som agudo, muito assustador. Era como ver uma lesma gigante, misturada com um leão marinho, um porco-espinho e, com um rosto semelhante a de um homem. Era uma criatura assombrosa. E eu sabia que naquela hora, ela estava me procurando pois ao me ver, fitou os olhos em mim e veio, em minha direção. E naquele exato momento de seu ataque, fui despertado da visão, e retirado dali rapidamente em segurança. Então, acordei.